Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente dol.com.br ao vivo. Todo mundo, nós temos espectadores nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia, na Noruega, no Líbano, em Luanda, na África, em toda a América do Sul, tá? E no Azerbaijão, em Baku, e o lugar mais distante que nos assiste é em Perth, na Austrália. E toda vez que termina o programa, chegam os WhatsApps comentando a respeito. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata as doenças neurológicas da nossa região, por neurocirurgia, neuroclínica, neurointervenção, que é o tratamento das doenças por catéter, comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E o nosso convidado de hoje. Antes de eu falar do nosso convidado de hoje, já que a gente vai falar de esporte, eu queria agradecer de novo, já que o Botafogo é o campeão da América, campeão dessa parte do mundo, a camisa que o Rony, jogador do Palmeiras, mandou para mim. Ele trocou a penúltima vez que o Botafogo jogou com o Palmeiras lá em São Paulo, pela Libertadores. Ele trocou de camisa com o Lucas Walter e mandou a blusa para mim, pelo Hércules, que também é meu amigo. Eu sou médico da família toda do Rony. E super obrigado, Rony. Era para eu trazer a camisa para mostrar, já que é tempo de Botafogo, mas eu não pude. Na semana que vem eu trago. E o nosso convidado de hoje, mega importante, é meu amigo de longa data, meu amigo, o doutor Henrique Custódio da Silva, o Henrique Custódio. O Henrique formou na UFPA em 92, fez mestrado comigo, eu era o coordenador, nós criamos a pós-graduação aqui na nossa região em medicina, ele foi aluno da primeira turma de mestrado em cardiologia, e ele é mestre em pesquisa experimental pela UEPA, ele é professor de cardiologia da UEPA, ele é conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Pará, ele é médico cardiologista, um detalhe, e oficial de doping da CBF, ABCD, da FIFA. Ele é médico do oficial de doping e é o cardiologista do Clube do Remo. E meu amigo. E eu convidei o Henrique porque, recentemente, ele teve 3 publicações internacionais na área de cardiologia no esporte. Pessoal, isso é fantástico. Entrou de referência no mundo. E aqui, nosso amigo Henrique. Primeiro, amigo, super obrigado por ter vindo aqui. Obrigado mesmo. Obrigado, Henrique. pelo convite. Estou te devendo esse convite faz tempo, tá? E me fala, Henrique, primeiro me fala desse trabalho aí. Qual o objetivo desse estudo BPROFUT-ECG? Comenta. Obrigado, tá, amigo? Obrigado. Obrigado pelo convite, Eduardo. Esse estudo BPROFUT-ECG, ele tem como objetivo identificar, né, padrões eletrocardiográficos de atletas de futebol brasileiro profissionais. Atletas pardos, negros e brancos. Resultando em insights relevantes para o diagnóstico diferencial de adaptações fisiológicas ao exercício e de condições potencialmente patológicas, vamos dizer assim. Esse é o objetivo principal do estudo. Me fala, quem lidera isso aí, hein? Esse estudo, Eduardo, ele é liderado pelo professor Felipe Ferrari, uma tese de doutorado dele, orientada pelo Dr. Ricardo Stein, da Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eles, pois o orientador, quem lidera esse estudo,
E foram envolvidos vários médicos, colaboradores de vários clubes, em torno de 83 clubes do futebol brasileiro. Henrique, isso é uma coisa bem interessante. Tinha sido feito algum trabalho antes? Eu estou falando isso porque no início dos anos 90 eu fui, como você, médico do Remo, tá? Mas era surpresa. Surpresa, médico do Remo. Eu avaliei o time daquela... Eu só me lembro que tinha um meio de campo chamado Varela. Nessa época, do Varela, não lembro o ano, tá? É interessante que esse jogador era hipertenso severo, tá? Olha só. E ele não sabia, tá? A pressão dele era um absurdo, em repouso, imagina jogando, né? O técnico era o Dutra. Faz tempo. Então, me diz uma coisa, tem assim, quantos jogadores foram incluídos nesse trabalho para a gente falar dos eletros? Tá. Esse estudo, o BPRUT-FUT-ECG, foram incluídos, nós temos nos nossos dados, nosso banco de dados, em torno de 6.400 atletas do futebol brasileiro. Brancos, pardos e negros. Todo mundo? Todo mundo foi incluído. Oriundos de 83 clubes do futebol brasileiro, distribuídos em 18 capitais, 56 cidades. Certo. Ou seja, todas as 5 regiões do país foram abrangidas neste estudo. Um estudo muito importante e é um banco de dados muito relevante. A pergunta em seguida é qual a importância disso? Mas me fala uma coisa, Henrique, o que é que deu, hein? Porque o que a gente pega no coração do atleta é hipertrofia do ventrículo, bradicardia, né? Há outros anos atrás, quando o Amintas era o diretor de médico lá do Remo, nós pedimos para o Wesley, o nosso colega médico, Wesley Melo, para ele, lá na clínica dele, ele fez os testes ergométricos, tá? Certo. E eu fui ajudá-lo. Era um sufoco, porque o pessoal demorava uma eternidade na esteira, todo mundo atleta. Isso. Né? E aí, demorou que só, eles ficavam muito tempo, até chegar no fim. E todo mundo deu normal naquela época, não teve nenhuma alteração que chamasse a atenção. E aí, o que é que aconteceu de importante? Isso é uma chamada de atenção. Perfeito. Até porque vocês conseguiram publicação internacional. Perfeito. Então, agora a turma lá da Premier League está lendo, o pessoal da La Liga está lendo, da Alemanha está lendo. O importante, Eduardo, que se diga o seguinte, esse estudo veio preencher uma lacuna de avaliar padrões eletrocardiográficos em atletas da etnia parda. Por quê? Historicamente, os padrões eletrocardiográficos dos atletas de outros continentes são utilizados para interpretar os eletros dos atletas brasileiros. E isso determina uma alteração na validade externa do estudo. Portanto, essa etnia, esses atletas de etnia parda, você não é mencionado em nenhuma diretriz de interpretação de eletros de atletas, os atletas de etnia parda, por incrível que pareça, você não vê menção. Então, o que acontece? E como o Brasil, a prevalência de atletas pardos é muito grande, essa lacuna, houve uma necessidade de preencher através de avaliação de padrões eletrocardiográficos desses indivíduos. Então, aí está a importância do estudo, primeiramente pela etnia. Me fala uma coisa, alguma coisa diferente? Sim. O que foi detectado? Esse estudo detectou a associação, Eduardo, entre a inversão da onda T nas paredes inferior e lateral com condições potencialmente malignas, como cardiomiopatia hipertrófica e miocardite, detectado pela ressonância magnética cardíaca.
E detalhe, com o ecocardiograma dentro da normalidade. Normal. Então, o que foi visto? Foi visto o quê? E agora já entra no nosso protocolo. O atleta com alterações de inversão de onda T, pardo ou negros, principalmente os pardos e os negros, em parede inferior e lateral, mesmo com o ecocardiograma dentro da normalidade, você tem que solicitar a ressonância magnética cardíaca. Lógico que isso só surgiu depois da ressonância, né? Perfeito. Henrique, isso é muito interessante, sabe por quê? Quando eu era aluno de medicina, anos 70, o Ivo Wortmann, aquele que foi técnico do Paysandu, ele era volante do América, do Rio. E ele foi vendido para o Barcelona. E ele chegou lá e foi devolvido, tá? Ele era loiro, né? Ele foi devolvido porque ele tinha onda T negativa no eletrocardiograma. E eu lembro que na época, 1000 discussões, naquela época a gente lia do Jornal dos Esportes. Perfeito. Mas devolveram, ele não ficou lá. Ele voltou e continuou jogando futebol no Brasil, né? Depois virou técnico do Paysandu, mas deve estar vivo, né? Deve estar vivo. Pois é, essa história tem 45 anos, quase 50 anos. E essa, eu me lembro que foi a primeira vez que chamaram a atenção, porque na época das discussões, alguém disse, olha, os atletas americanos de basquete também têm esse tipo de alteração. Isso. Mas era uma comparação com o atleta de basquete americano. Tá? E aí depois, esses quase 50 anos, não se falou mais desses detalhes. Perfeito. E era justamente o diagnóstico diferencial. Será que essas alterações, por exemplo, do Ivo Wortmann, era uma adaptação fisiológica do coração ou era uma condição patológica? Então, esse estudo veio preencher essa lacuna, principalmente em atletas pardos. Como ele está vivo até hoje, devia ser fisiológico. Fisiológico. Com certeza. Então, essa chamada essa chegada da tecnologia, porque tu está falando da ressonância cardíaca. Ninguém falava em ressonância cardíaca até 5 anos atrás. Perfeito. Ninguém tocava nisso. Né? A ressonância, o eco informa tudo. Né? Justamente. Mas essa chamada de atenção que tu falaste agora, é realmente uma muito relevante essa informação. Certo. Para nós que trabalhamos na cardiologia do esporte, com atletas, isso é muito... E para toda a população da cardiologia do esporte, da medicina esportiva. Certo. Essa chamada de atenção foram vocês que deram, né? Perfeito. Tanto devido justamente a esse banco de dados, essas informações, foi que fez a publicação já em 3 revistas internacionais, né? Uma revista relevante, a British Journal Sport Medicine. Com certeza. É uma relevante revista internacional, mas 2 já foram publicadas e já tem 3 trabalhos de pesquisa desse banco de dados já submetidos e aprovados em mais 3 revistas. Puxa, que bom que você faz parte disso, Henrique. Quando eu soube disso, tu não sabe como eu fiquei orgulhoso de ti. Obrigado. Fiquei orgulhoso de ser teu amigo, de você estar, sabe? E é claro, Eduardo, isso aí, deixa eu lhe dizer, eu já estou no Clube do Remo desde 2000 para cá, já fazem quase 25 anos, 24, 25 anos. Então eu venho coordenando e liderando um arquivo de todas essas avaliações, Eduardo, que nós realizamos. Puxa, desde 2002 até os dias atuais, o Clube do Remo tem tudo arquivado, ecocardiograma, não só de atletas profissionais, mas também atletas amadores e de outros esportes olímpicos, regata, natação, voleibol. Perfeito. Então, esse banco de dados está surgindo, muitas pesquisas, muitos estudos, e foi o que fez eu participar como coautor dessa pesquisa. Que legal, Henrique. Pessoal, nosso primeiro tempo acabou. Só um instantinho que o Henrique já volta, tá? Só um minutinho. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Voltamos nessa conversa maravilhosa sobre cardiologia do esporte, medicina do esporte. Isso tudo é novidade nos últimos 10 anos, deu um monte de informações novas no mundo e nós aqui no Pará estamos contribuindo com isso. Meu convidado hoje é o Henrique Custódio, meu amigo de longo tempo. Henrique, como o Moacir falava, o Moacir Palmeira, nosso saudoso Moacir Palmeira, algumas pessoas daquele grupo que iniciou o mestrado aqui em Belém, quando a gente começou a pós-graduação médica aqui em Belém, alguns pegaram o espírito da coisa e você foi um. Tá? É isso que me deixa orgulhoso, Henrique. Perfeito. E me deixa tremendamente orgulhoso de o pessoal ter... Praticamente todo mundo evoluiu depois daquilo, né? Depois daquele salto. Mas, Henrique, me fala uma coisa. Tu estavas falando a população parda que ninguém tinha referência, né? Nenhuma diretriz. E tem muita diferença de negros e brancos? Isso que Tem. A gente observa que os atletas negros têm mais essas alterações de inversão de onda T, até por adaptações fisiológicas, geralmente em parede anteroseptal. Tá. A gente observa muito isso em negros, atletas negros. Né? E são adaptações fisiológicas, observou-se, mas nas alterações, retorno, parede inferior e lateral, essas nós temos que ter um pouco mais de atenção e fazer até a ressonância magnética, mesmo com o ecocardiograma normal. Isso deu uma super, Henrique, isso deu uma super chamada de atenção. Colegas cardiologistas, atleta com alteração da onda T inferior e lateral, Perfeito. Ressonância magnética para complementar, porque o eco pode vir normal. Nós tivemos agora um atleta esse ano, do Clube do Remo, profissional, que tivemos que fazer a ressonância magnética. Graças a Deus, deu normal. Certo. Né? 3% dos atletas que apresentavam pardos do estudo, do banco de dados, com essa inversão, deram patologias. 3%. Ressonância magnética alterada e eco dentro da normalidade. Certo. Pergunta, mudaram de profissão ou trataram? Dependendo da patologia, geralmente é afastado, faz o tratamento ou então é afastado definitivamente. Dependendo da situação. Dependendo da situação. Então tá, quem dá para tratar, trata e volta. Uma miocardite, às vezes uma miocardiopatia hipertrófica, nós temos que ver quais são o tratamento a ser realizado. Se dá para ser atleta. Se dá para ser atleta de alto nível, de alta intensidade. Para ganhar medalha na Olimpíada. Isso. Todo mundo pergunta, quem é um atleta de alta intensidade? Aquele que treina para ganhar medalha na Olimpíada. Impressionante como o nível de intensidade é muito grande desses atletas. Então, nós já detectamos várias alterações no Clube do Remo. Não, eu fico imaginando quando eles falam assim, mas lá na Europa ainda é no nível maior, né? Pois é. Será que o Botafogo agora que está na moda, será que o time do Botafogo encara o Barcelona, o Real Madrid? Porque o pessoal de lá tem um treinamento maior, né? Essa é uma pergunta que eu assisti ontem na TV e ninguém teve resposta. Resposta, né? Henrique, essa publicação, eu estou empolgado com a publicação, tá? Sabe que quando eu voltei para Belém, Henrique, o pessoal não tinha noção de... Tirando o pessoal do CB, do Emílio Gueldi e do Evandro Chagas, na universidade não se tinha noção de produção científica.
Perfeito. Eu tive um diretor na faculdade, não vamos citar nomes, que ele considerava a produção do professor a quantidade de pacientes que a gente atendia na aula prática. Era uma coisa muito basal. Foi muito Atualmente difícil. está totalmente diferente. Não, foi muito difícil mudar os conceitos todos dentro da universidade, dentro do curso de medicina. Deu muito trabalho para cair a ficha da época que nós estávamos vivendo. Todo mundo tinha parado naquele buraco negro da época da ditadura, que não teve produção nenhuma, e aí todo mundo estava no buraco negro. Deu trabalho para fazer mudar. todo mundo entender. Quando eu criei a pós-graduação, que tu foste aluno, deu muito trabalho para a gente convencer os diretores, o pessoal, de que aquilo era necessário. Muito trabalho, mas graças a Deus a gente está tendo hoje, na tua área, 3. Me fala dessas publicações. Porque eu estou imaginando hoje o Klopp, o Guardiola, o do Real Madrid, que agora eu esqueci o nome, lendo os trabalhos de vocês principalmente porque tem um monte de brasileiros por lá. Essas publicações são muito relevantes, Eduardo, e eu agradeço realmente ao mestrado, em que você foi o coordenador, isso em anos 2000, né? 2000? Não, era 97. 97, não foi? Então, o mestrado é muito importante, porque faz com que os alunos, os mestrandos, desenvolvam essa capacidade de publicações, de atividades científicas, né? De produção científica. Interessante, Eduardo, que se você observar, se você perguntar até para professores universitários, quando foi que você atualizou o seu Lattes? Há 2 anos atrás. Então você tem que atualizar o Lattes, para todos nós, cardiologistas, médicos que estão escutando a entrevista e que gostam, você tem que atualizar o seu Lattes, acadêmicos que escutam o teu programa, Eduardo. Você tem que atualizar o seu Lattes, se possível, semanalmente. Cada atividade sua, cada produção sua, você tem que atualizar o seu Lattes. Então essas produções para o Lattes é muito importante na sua produção científica. Então são 3 revistas, a British Journal of Sport Medicine é a mais relevante de todas, e essas revistas, elas são utilizadas por departamentos médicos dos clubes internacionais para tomadas de decisões, para realização de protocolos. Então, o estudo Beprut-FOTS ECG é um estudo muito interessante, muito importante, muito relevante e que está realmente mudando o nosso protocolo de avaliações em atletas, no nosso caso, brasileiros, e principalmente preencher dessa lacuna, os de etnia parda. Fantástico, Henrique. Eu estou agora com a minha memória buscando um comentário. Nos anos 70 e 80, o médico do clube era só um ortopedista, né? Era só ortopedista. Era só para ver a fratura, abate, o joelho. Né? As contusões, era só um ortopedista, né? Hoje os clubes têm um cardiologista, uma equipe de fisiologista, uma equipe de psicólogo, uma equipe de todo mundo. Odontologia, podólogo. Meu Deus, deu só... Nutricionista. Né? Hoje em dia, o departamento médico é o departamento de saúde. Né? Não se chama mais departamento médico, né? É departamento de saúde porque é multidisciplinar. Né? São várias disciplinas, vários profissionais envolvidos na avaliação do atleta. É interessante que você falou, né? Eu fui convidado para ser do Clube do Remo em 2000, pelo presidente Licínio. E eu fiquei feliz em saber agora que você já foi cardiologista do Clube do Remo, nosso grande professor Eduardo Costa, e ele foi nos anos 90, não foi? Foi, anos 90. Início dos anos 90. Isso é muito bom saber. É muito bom saber que desde aquela época já tinha a ideia da cardiologia no esporte. Começou mesmo, através, infelizmente, da morte do Serginho, do São Caetano, em 2000, em que 2002, em que ele faleceu no campo, no Morumbi, São Paulo e São Caetano. E a partir dali, a FIFA
determinou um protocolo de avaliação pré-participação dos atletas, incluindo avaliações completas cardiológicas. Então, agora nós sabemos que não é só o eletro, o teste, o eco. Temos que ficar atento também para a ressonância magnética cardíaca. Não, a ressonância... A ressonância chegou na cardiologia e chamou atenção, né? Porque, Henrique, tem um monte de doenças que a gente está descobrindo agora. Miocárdio descompactado, amiloidose cardíaca, né? Perfeito. É um monte de coisa que a gente só chegou com a tecnologia do mundo. A miocardiopatia chagásica. A miocardiopatia chagásica. Como ocorre no músculo por dentro, ninguém sabia disso. Perfeito. Porque o eco dá atividade. Mas não mostra dentro do músculo. Perfeito. É onde a ressonância entra. Logo que a ressonância chegou, eu lembro que tinha gente dizendo, para coração isso não adianta nada. E hoje, pelo amor de Deus, o salto é fantástico. Muito. E tem vários colegas cardiologistas especializados em diagnóstico por imagem, em ressonância. E agora, que a oncologia, né? Isso. A cardio-oncologia. O EcoStrain, né? O EcoStrain, puxa vida. Fantástico isso aí. Henrique, qual a recomendação se o atleta vai fazer o eletro e tiver com a onda T invertida? A recomendação dentro do protocolo atual é: você realiza o ecocardiograma, mesmo normal, você tem que partir para uma ressonância magnética cardíaca, porque já foi visto no nosso estudo, na nossa pesquisa, detecção de condições patológicas como cardiomiopatia hipertrófica, miocardites. 3% desses atletas com inversão de onda T em parede inferior e lateral estavam alterados, mesmo com o ecocardiograma normal. Que bom. Henrique, a pergunta final. Qual o impacto do estudo em saúde, isso que vocês estão fazendo? O impacto é... Em termos de mundo. Em termos de mundo, justamente. Essa mudança, primeiro o preenchimento dessa lacuna em atletas pardos, que nunca foram citados em diretrizes de avaliação de eletro em atletas. Segundo, nesse protocolo dessa ferramenta que se chama ressonância magnética cardíaca. Essa ferramenta veio nos trazer informações importantes, principalmente nos atletas com alterações de inversão de onda T em parede inferior e lateral. Ricão, puxa vida, eu fico... Não, assim, mais um salto. Toda semana vem alguém aqui que fala da tecnologia do mundo atual. Isso é fantástico. A gente muda... Quando eu vejo... Eu tenho 45 anos de médico, vou fazer 46 agora. 46 agora, em dezembro, daqui a uns 4 dias. E aí, o que é que acontece? Quando eu vejo o tratamento da insuficiência cardíaca, mudou. Né? O tratamento do infarto mudou. O tratamento do câncer mudou. Impressionante. Tudo, quer dizer, os meus livros de medicina, tirando a área básica, eles mudaram tudo. Quer dizer, até a área básica, porque agora tu mexe com molécula. Né? Então mudou, o mundo mudou todo. E a gente tem que estar aí. Isso. Não tem jeito mais de ficar se atualizando, distante de tudo isso. Henrique, momentos finais, considerações finais e dedica ao programa. Eu dedico ao programa, um programa muito importante, a todos os médicos do esporte, a todos os cardiologistas do esporte, que trabalham avaliando os atletas, não só os profissionais, mas os amadores, os esportistas. Então eu dedico aos colegas médicos que trabalham nessa área. Colegas médicos, eu vou me incluir também, que trabalham na área de medicina do esporte, da cardiologia do esporte, e para a sociedade total o programa foi para vocês. Tá? Essas informações são fantásticas, porque nós não tínhamos. E no mundo atual nós passamos a ter. Turma, uma semana iluminada para todos. O Henrique volta para manter essas informações para a gente. Um abraço e até semana que vem. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.